boa tarde, quarto ano. Hoje, dia 30 do 7, né? 30 de julho, quinta-feira. E nós vamos iniciar a nossa aula com matemática. Hoje nós vamos ter uma matéria. Vamos abrir a nossa apostila na página 114. Página 114 de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre unidade de medidas de comprimento, né? Nós vamos saber o que são unidades de medida de comprimento, né? E nós vamos ampliar também o nosso conceito de medidas. Vamos fazer algumas estimativas de medidas de comprimento nesse capítulo. Então, assim, é um capítulo grande, mas nós vamos fazer ele por etapas, tá bom? Para não ficar muito acumulado, tá bom? Então a gente tem um tempo ainda, então a gente vai fazendo bem devagarzinho. Então hoje nós vamos abrir na página 114. Bom, então a gente está falando sobre as unidades de medidas. Então eu vou compartilhar com vocês o livro digital, tá? E nós vamos estar acompanhando juntos o livro, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui direitinho. Fiquem atentos à tela do computador, mas também prestem atenção no livro de vocês, tá bom? Vamos acompanhar juntos esse capítulo. Só um pouquinho, deixa a tia deixar o livro na página correta. Já tá lá no final, a tia tava lendo. Bom, vamos lá então. Vou compartilhar com vocês o livro, página 114 do livro da apostila de vocês. Então, nós vamos falar sobre grandezas, né? Grandezas. Então, é a unidade de medida de comprimento. Nós vamos falar. Então, vocês estão vendo uma menina aí, né? Ó. Então, você está falando de comprimento, olha lá. Neste capítulo, você vai estudar sobre medidas de comprimento. Então, olha lá. Medidas de comprimento. Quando precisamos medir o comprimento de uma mesa, a altura de uma pessoa, a distância entre uma cidade e outra, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento padrão é o metro, que tem o símbolo, a letra M. Mas existem outras como centímetro, que a letra é cm, que é menor que o metro. Então, vamos entender. O centímetro, ele é menor que o metro. E aí, aqui embaixo está dizendo assim. Para obtermos 1 centímetro, dividimos o metro em 100 partes iguais. Então, olha, 1 metro, ele é igual a 100 centímetros. Porque ele é dividido em 100 partes iguais. Todo mundo entendeu até aí? Faz só um ok na tela assim. Ok. Então, vamos lá. Uma mão na massa. Quando utilizamos uma régua, devemos começar do 0, do 1 ou do cantinho da régua. O que vocês acham? Que quando a gente tem que medir alguma coisa, a tia Pri já explicou isso uma vez na aula, a gente tem que começar a marcar da onde? Do cantinho da régua, né? Ó,
Aqui embaixo tá mostrando, ó. A gente tem que medir daqui, ó, da onde o clipe está, do zero ou do pontinho do número 1. Então a gente já sabe qual é a resposta, né? Então a resposta é que a gente tem que colocar, posicionar o objeto, né, começando do zero, porque aí sim a gente vai obter um resultado correto. Então a resposta dessa aqui é: devemos posicionar o objeto, né, na posição zero, certo? Todo mundo está junto comigo aí? No 2, olha lá, no 2. Para medir o clipe abaixo, isso aí vocês vão fazer sozinho. Como devemos posicionar a régua? Bom, a gente falou que aqui a gente tem que colocar o objeto na posição zero. Então aqui vocês vão ver qual é a alternativa correta. Beatriz Marques. Qual é a alternativa correta aqui no exercício 2? É a A, a B ou a C? Eu acho que é a da B. Isso, muito bem. É a letra B. Então, a gente vai colocar a resposta B. Opa, B, né? Então, ela mede 3 centímetros, certo? Agora, aqui embaixo. E se a régua estiver quebrada, ela ainda pode medir comprimentos? Qual é o comprimento do clipe? Então vamos lá. Se ela estiver quebrada, ela pode medir um comprimento, Rafael? Pode liberar o seu microfone. Ela pode, porque se tiver quebrado ao meio, ainda dá para pegar a outra metade e medir com aquela metade. Isso, muito bem. Então ela pode. Aí aqui embaixo está perguntando assim: qual é o comprimento do clips? Do clipe, 3 desculpa. centímetros. Mu- Tem certeza? Olha lá. Do 8 ao 12. Quantos centímetros tem? O comprimento. O que é comprimento? Comprimento, ó. O comprimento é daqui, ó, da onde o clipe está até a outra ponta. Então é do 8 até o 12. Ah, então é desse aqui agora. Tá. 5 de comprimento. 5, olha só. 8, 9, 10, 11, 12. É assim que a gente conta, Rafa? Como é que a gente conta os centímetros? 1, 2, 3, 4, 5, né? É que tem os números. Ó, do 8 ao 12. Deixa eu te abrir, só tentar abrir aqui maiorzinho. 5 centímetros. Isso, peraí. Olha lá, estimando medidas. Observe a seguinte situação. Maria comprou uma mesa e deseja saber o comprimento que ela tem para comprar uma toalha. A mesa antiga media 120 centímetros de comprimento e era um pouco menor que a nova mesa. Se Maria não tivesse uma régua ou um metro para medir, como ela deve proceder para comprar a toalha? Olha lá, se a mesa antiga tinha 120 centímetros de comprimento e a mesa nova é um pouquinho maior, ela pode comprar uma toalha de 150 centímetros. Entendi. Como você pensou nessa estimativa? Olha lá, vamos lá. Quando fazemos estimativas, estamos criando uma previsão da medida real do objeto, com base em nosso conhecimento e nas comparações que fazemos. Então vamos lá. Aqui embaixo. Olha,
A estimativa de uma borracha. Deixa eu te abrir qual é a página. É aqui, ó. Vocês têm régua aí? Ó, todo mundo tem régua no material de vocês? Ou não? Se tiver régua, faz um ok assim, ó, pra tia. Quem não tiver régua, acompanha junto com a gente na tela. Deixa eu te abrir e fechar aqui um pouquinho. Tá, então vamos lá. Estime a medida de comprimento de cada objeto e depois confira o palpite. Então, olha lá, a borracha e uma tesoura, certo? Vamos lá. Qual é a estimativa? Vamos supor Lucas Gonçalves. Qual é a estimativa que você acha que tem essa borracha? Pode liberar o seu microfone, filho. Qual é a sua estimativa, Lucas? O que você acha que essa borracha mede? Quanto você acha que ela mede? Quantos centímetros você acha que ela mede, essa borracha? Não é pra você. Olha pra tia, Lucas. Não é pra você me falar quanto que ela mede. É quanto você acha que ela mede. Qual é a sua estimativa? Se você olhar pra borracha, quanto você acha que ela mede? Uns 3 centímetros. Quanto? 3 centímetros. 3 centímetros. E a tesoura, ô Beatriz Saraiva, quanto você acha que é a estimativa da tesoura? Não tô te ouvindo, amor. Bia, a tia não tá conseguindo te ouvir. Você colocou o fone direitinho? Eu acho que deve ser o seu fone. Tava funcionando bem na hora que você falou. Muito bem, então vamos lá, vamos preencher na apostila aí direitinho. A borracha mede 4 centímetros. Ó, eu cheguei perto a minha estimativa, hein? E a tesoura 6 centímetros, tá? Agora aqui embaixo, vocês vão observar. Observe as alturas das meninas a seguir e descubra o nome de cada uma delas. Então, olha lá, Carol, 1,38 m. Sara, 1,5 m. Bia, 1,33 m. E Ju, 1,44 m. Então, agora, vocês vão colocar aqui o nome das meninas. Carol, Sara, Bia e Ju. Tá? Exercício 2. Carol, 1,38 m. Sara, 1,5 m. Bia, 1,33 m. E Ju, 1,44 m. Como que ficou a ordem das meninas? Vamos ver. Luiz Gustavo, fala qual foi a primeira menina. A primeira menina pra mim foi a Ju. Não, a resposta não está correta. Sabe por quê? A Ju, ela mede 1,44 m, ó, 144 centímetros. E a Sara mede 1,5 m, 1,5. Então, a maior de todas é a Sara. Luiz, olha aqui. Tá vendo que a menina roxa, ela é a maior de todas? Você tá vendo no seu livro que a menina, ela é a maior de todas? Tá vendo? Entendeu? Tá. A segunda, Beatriz Marques. Qual é a menina que está em segundo lugar? Você tá falando em segunda, tipo, da mais alta pra mais baixa ou da mais baixa pra mais alta? Não, da mais alta para mais baixa. Eu acho que é a Bia. A Bia tem 1,33 m.
A Carol tem 1,38 m. Qual é a mais alta? A Carol, a Bia ou a Ju? A Carol. Mas a Carol tem 1,38 m. Então, Ó, a Sara tem 1,5 m. O meio não é 30? 1,5 m, 1,5 m. Ah, 1 metro. A Sara, ó, deixa a Tia Pri colocar pra vocês a tabela aqui, peraí. É muito fácil. Milímetro, vamos ler o que é milímetro. Às vezes precisamos de uma unidade de medida menor que o centímetro para fazer medições com mais precisão e também para medir pequenos comprimentos. Por esse motivo, dividimos o centímetro em 10 partes iguais, como na figura ao lado. Cada uma dessas partes representa outra unidade de medida, que é o milímetro. Então acompanhem junto comigo. Vocês estão vendo a regrinha? Deixa eu olhar, deixa eu colocar para vocês o livro, para vocês visualizarem comigo. Vocês estão vendo aqui? Opa, aqui. Vocês estão vendo que do 0 a 1 tem 10 pauzinhos, são 10 partes iguais. Então, cada um desse é 1 milímetro. Então, se eu falar para vocês, 1 milímetro é isso aqui, tá? Então, olha, 1 centímetro, então, ó, 1 centímetro do 0 a 1, nós temos 10 milímetros. Tia, é difícil? Não é difícil. Só precisa prestar atenção no centímetro, no metro e no milímetro. Lembra que a tia Pri falou para vocês que tem que ser aos poucos? Então, essa mão na massa, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer ela hoje. Vocês vão recortar, ó lá, a régua da página do material de apoio. E na próxima aula nós vamos fazer juntos esses exercícios. Vai estar todo mundo com a régua e nós vamos fazer juntos esses exercícios. Então, lembrando que o milímetro é uma unidade de medida menor que o centímetro. Então, ele é menor. Se daqui do 0 a 1 é 1 centímetro, do 0 a 1 nós temos 10 milímetros. Tá bom? Todo mundo conseguiu entender? Faz um ok na tela pra tia. Rafa, Bia, Luiz, Emanuel, Pedro. Tá. Então, lembrando, hoje nós vamos continuar a nossa batalha da tabuada. Vinícius contra Emanuel. Então, Vinícius, Emanuel, podem liberar o microfone de vocês. É só um pouquinho. Tá. Eu vou fazer a pergunta. O Emanuel vai responder. Caso ele erre, passa para o Vinícius. Se o Vinícius errar, tem a disputa entre os dois. Tá bom? Vamos lá. Emanuel. 9 vezes 4. 6. Hã? 36. Vinícius, 8 vezes 6. 8 vezes 6, Vini. Fala bem alto. 48. Isso, senão a tia Pri não consegue ouvir. Emanuel, 7 vezes 7. 42. 7 vezes 7. Vinícius, 8 vezes 8. 64. Emanuel,
Emanuel, o Vinícius está na sua frente. Você não pode errar, tá bom? Se o Vinícius acertar, aí ele fica como terceiro lugar. É, desculpa, Emanuel, 5 vezes 9. 45. Vinícius, 9 vezes 8. 72. Emanuel, 8 vezes 5. 8 vezes 5? É. 40. Vinícius, olha para a câmera. 4 vezes 9. Olha para a câmera para tia ver o seu rosto. 36. Emanuel, 7 vezes 9. 103. Vinícius, 8 vezes 9. 2. Bom, agora o Vinícius está na frente porque o Vinícius não errou. Tá? Vamos fazer mais uma. Vinícius, 9 vezes 8. Ah, desculpa, eu acabei de falar. 9 vezes 9. É. 81. O bolo Raimundo. 81. 81. 5 vezes 5, Emanuel. 25. Vinícius, 7 vezes 8. 56. Ok. Essa dupla tá infalível, né? Então, olha lá, página 278. O cenografista. O cenografista, ele é responsável pelo cenário do espetáculo. Foi somente durante o Renascimento que os painéis passaram a ser usados com mais frequência como cenários. Artistas importantes como Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Giorgio Vasari criaram cenários e figurinos para muitas peças teatrais. Baltasar foi um dos primeiros profissionais especializados em construções de cenários do século XVI e tornou-se famoso por esse trabalho. Então, vocês estão vendo aí o quadro de Leonardo da Vinci, né? Nesse período, Inigo Jones já utilizava muito dos seus efeitos cinéticos, conhecidos hoje em dia como cenários que deslizam sobre os trilhos, máquinas voadoras e cenários giratórios. Foi Giacomo o primeiro a usar esse recurso mecânico para trocar de cenário. O cenário no teatro de bonecos. O teatro de bonecos popular geralmente utiliza uma estrutura semelhante a uma cortina para ocultar o ator que manipula os bonecos. Então, vocês estão vendo que tem uma cortina que não aparece quem está no fantoche, né? Quem está no bonequinho. Essa estrutura recebe diferentes nomes e é conhecida como panada ou empanada. No entanto, em alguns momentos, o bonequeiro com o seu boneco pode aparecer diante do público sem estar com roupas pretas ou escondendo o rosto. Então, lembra aquela música que a gente ouviu lá na página 273, que era do tempo estável, que está falando eu chovo, tu choves, ele chove? Então, tem um trecho
dessa música, que eles têm uma animação que eles fazem. É bem legal. A Tia Pri tá tentando colocar no vídeo para vocês também, tá? Agora vocês, enquanto a Tia Pri vai tentar compartilhar o livro aqui com vocês. Então vamos lá, ó. Agora nós estamos na matéria de geografia e nós vamos falar sobre os quilombolas, né? Antes dos quilombolas, a Tia Pri vai passar um vídeo para vocês assistirem, que fala sobre as demarcações dos indígenas, né? Nós estudamos semana passada, então eu vou passar para vocês estarem assistindo. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Pro, o som não tá saindo, você tá mutada. Priscila? Eu apertei sem querer. Desculpa. Tá bom, Foi sem querer, gente. Filha, não preciso de repeteco, filha. Quilombolas lutam para preservar seus territórios. Muitas conquistas já foram obtidas, mas infelizmente a expansão do agronegócio e grandes obras de infraestrutura trazem novas ameaças. Desde 2007, o Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia povos indígenas, comunidades quilombolas em todo o território brasileiro. Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ao garantir o direito dessas populações, ajudamos a construir uma sociedade justa e igualitária. Então esse foi um pedacinho do vídeo para vocês verem, que é os povos indígenas, né? As comunidades quilombolas. Não é um filme de... Tá? E aí agora a gente vai dar uma lida na nossa apostila sobre quilombolas. Então nesse capítulo a gente vai aprender a compreender o que são comunidades quilombolas, reconhecer as terras quilombolas, vamos identificar alguns quilombos brasileiros e a localização geográfica, e vamos entender a importância da lei sobre a população de terras quilombolas. Lá na página 206 está falando quilombolas. Quilombolas são os habitantes dos chamados quilombos. Os quilombos são uma parte fundamental da história brasileira, da nossa sociedade. No passado, os quilombos eram organizados por escravos. No passado, os quilombos eram organizados por escravizados, fugidos e rebeldes, que se libertavam do poder dos senhores de escravos e passavam a viver com outros rebeldes em locais distantes, normalmente afastado em morros ou florestas. O mais famoso dentre os quilombos foi chamado Quilombo dos Palmares. Podemos dizer, portanto, que a formação dos quilombos era uma prática de resistência à escravidão. Então, o que a comunidade quilombola, o que era quilombola? Eles eram o quê? Eles eram habitantes chamados de quilombos, tá? Eles faziam parte da história brasileira. Bom, vamos lá. A Tia Pri vai compartilhar com vocês o livro digital, assim a gente consegue acompanhar juntos. Olha lá, vale a pena conhecer. Deixa eu abaixar aqui. Olha lá, vale a pena conhecer. O Cumbe, né, que a gente estava falando. Você gosta de história em quadrinhos? A história em quadrinhos Cumbe, de Marcelo de Salete, traz 4 diferentes histórias sobre a resistência de escravizados durante o período colonial brasileiro. Os personagens são cheios de sentimentos, emoções, ideias e sonhos.
Isso nos aproxima do tema. As histórias têm desfechos e acontecimentos emocionantes. Vale muito a pena a gente ler uma história. A Tia Pri tá vendo se a Tia Pri consegue uma história mais assim, infantilizada, né? Pra vocês. Tem uma história em quadrinho que eu achei, mas que não tava com uma linguagem boa. Então por isso que eu não coloquei aqui. Tá? Então olha lá. Quilombolas após o fim da escravidão. Com o fim da escravidão no Brasil, os quilombos permaneceram como espaços de memória e sobrevivência das famílias de pessoas que haviam sido escravizadas, mas depois foram assimilando outras pessoas nas comunidades quilombolas. Aí tem assim, olha, após o fim da escravidão, quais dificuldades você acha que as pessoas haviam sido escravizadas enfrentaram? Qual foi a dificuldade que as pessoas, no fim da escravidão, quais foram as dificuldades que vocês acham? Só que a gente vai perguntar, a gente vai responder lá no finalzinho, quando a gente acabar de ler, tudo sobre quilombolas, a gente vai fazer um bate-papo sobre isso, que aí a gente vai entender toda a história, tá bom? Preservando a cultura e a história. Os quilombos se constituíram como espaços de preservação da cultura e da história dos escravizados. Além disso, foram organizados para que essas pessoas pudessem produzir o seu próprio sustento. Atualmente, muitas comunidades quilombolas auxiliam, inclusive, no abastecimento de produtos nas regiões próximas que não são os quilombos. A maioria dos quilombos está nas áreas rurais e se organizam com atividades de agricultura e criação de animais. Em áreas urbanas também existem quilombos nos quais se desempenham outras atividades. Então, olha só, tá falando o que nesse preservando a cultura? Tá dizendo que os quilombos, né, eles constituíram um espaço de cultura, né? A maioria deles está na área rural e eles vivem do quê? Da agricultura e de criação de animais. Agora olha aqui que legal, que interessante. Será que em sua unidade federativa existe alguma comunidade quilombola? Realize uma pesquisa e tente descobrir se há algum quilombo na unidade federativa onde você vive. Se souber, registre em seu caderno com o seu nome, com o nome desse quilombo e qual município ele está localizado. Bom, essa atividade aqui, ó, a Tia Pri vai mandar para vocês e vocês terão que fazer uma pesquisa, tá? Vocês terão que fazer uma pesquisa. Mamãe, chupeta. Mamãe. Mãe, chupeta. Desculpa, Dani. Vamos lá, vamos continuar. A sigla INCRA significa Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Mais recentemente, essa responsabilidade passou a ser do Ministério da Agricultura. Então, vocês estão vendo na figura ao lado a Sandra Braga, uma quilomba que mostra o pôster do avô e segura o documento de identidade da terra e da sua comunidade. A imagem demonstra a importância da ancestralidade e do reconhecimento de terras. Embaixo, nós temos uma mão na massa, tá bom? Nós vamos fazer para casa essa mão na massa. Então, vocês podem colocar aí PC no cantinho, porque a gente vai fazer para casa essa atividade, tá bom? Não vamos fazer agora, nós vamos fazer para casa. Do lado, tá falando sobre os dados quilombolas. Então a gente não vai ler os dados. Por quê?
porque senão a gente não vai conseguir responder a nossa mão na lupa. Então a gente vai fazer até o quilombo lugar sagrado. Quilombo lugar sagrado. Então não pode esquecer que o quilombo, ele era o quê? Um território sagrado, tá bom? Ele fazia parte da cultura. E aí vocês vão ficar pensando aí, qual é o lugar mais importante do mundo para vocês? Cada um vai pensar aí, qual é o lugar mais importante do mundo para vocês? Tá bom? Vocês vão ficar pensando aí, daqui a pouco a gente vai responder, cada um vai responder a sua. Não podemos esquecer que os quilombos, o que eles faziam? Eles construíram o quê? Espaço de preservação, tá? Da cultura e da história, tá bom? E vamos fazer a nossa atividade também, que vai ser para outra semana, a Chapi vai mandar durante a semana. Se na nossa unidade federativa, né, existe alguma comunidade quilombola, vocês vão fazer uma pesquisa, tá bom? Vocês vão pesquisar, porque vocês do quarto ano são crianças super inteligentes, todos conseguem procurar essa atividade, né? Vocês conseguem descobrir se existe alguma comunidade quilombola aqui na nossa unidade federativa. Certo? Então agora vamos ver. Miguel, responde para a tia. Então hoje nós falamos um pouquinho sobre a comunidade quilombolas, tá bom? A importância que tem, tá bom? Sobre a comunidade quilombola. A gente aprendeu só um pouquinho, a gente aprendeu sobre os espaços, né, da preservação. Falamos sobre o quilombo, que é um lugar sagrado, que é um lugar, que é um território sagrado. E falamos sobre a demarcação das terras quilombolas. Já passou um vídeo para vocês assistirem. Pessoal, então hoje a gente encerrou a nossa aula de geografia, tivemos aula de arte e matemática. Agora, como prometido, vou jogar o quiz com vocês, tá bom? Então, olha, bom final de semana. Espero vocês até segunda-feira com força total. Teremos a nossa disputa entre os grupos para terminar, tá bom? Então, olha, bom final de semana. Aproveitem, façam as atividades direitinho, tá bom? Um beijinho e até segunda-feira. Até você.